E aí galera, tranquilinha? Bora passar para mais um videozinho. Este é o último que eu estou fazendo aqui, o da madrugada, tá? Eu quero pelo menos fazer mais esse vídeo aqui para não ficar com ponta solta. Existem coisas boas e coisas ruins na questão dos índices, tá? Então, qual que é a parte boa do índice? Uma parte boa do índice é que você consegue organizar o banco de dados, você consegue organizar o SQL, não só no SQL, estou tratando MySQL e afins. Só não os NoSQL, porque o funcionamento deles é um pouco diferente. A parte do... Caramba, eu esqueci o bendito. Tem até vídeo também. Enfim, uma hora eu acabo lembrando. Funcionamento das NoSQL MongoDB, lembrei. O funcionamento deles são um pouquinho diferentes. Tá? São um pouquinho diferentes. Então, nós conseguimos organizar a parte dos dados, a questão da seleção, o banco de dados já vai ter mais ou menos uma noção de onde selecionar, então ele não precisa ficar varrendo todos os dados para poder saber qual que é o aniversário do Pedrinho, ele vai saber qual que é o aniversário do Pedrinho por causa que ele sabe o código do Pedrinho e assim por diante. Meu, isso eu vou ter a organização dos dados e tudo isso que pode beneficiar principalmente na hora da seleção. Mas existem alguns problemas na hora que nós estamos tratando sobre índices. Primeiro problema que nós temos é a questão do tamanho. Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui no Adventure Works, eu vejo o tamanho. Então, por exemplo, aqui, ó, arquivos, blá blá blá, beleza. Ó, você pode ver aqui ó, o tamanho, né? Aqui espaço disponível. É que essa versão aqui não mostra. Só que a versão, pelo menos de onde eu trabalho, ele já mostra inclusive qual que é o tamanho dos índices, o quanto que cada índice está ocupando. Né? Aqui ó, opções, blá blá blá, permissões, etc. Inclusive ele já mostra logo aqui em cima qual que é o tamanho do arquivo e quanto que quanto que é a quantidade de dados, qual que é a quantidade do arquivo. Né? Então, sei lá, a quantidade de dados em si são tantos megas e já a quantidade de índices, desculpa, não arquivo. A quantidade de índices é mais um tantão. Por quê? Porque índices também ocupam espaço. Na hora de você fazer uma determinada sessão, não, desculpa, na hora que você gera um índice, esse índice vai ocupar um espaço na base. Então, quando nós estamos tratando de bases pequenas, estamos tratando de bases, sei lá, de 300 megas, 400 megas até, não tem tanto problema. O problema é quando nós estamos tratando de bases enormes, estamos tratando de bases, sei lá, de 70 gigas, de 80 gigas, e dependendo se você tiver uma tabela muito grande e na hora que você colocar um índice dentro dessa tabela, você vai gerar uma quantidade de índices grande, né, dependendo do tipo de índice que você coloque e afins. Então, para cada select você fica colocando um índice, é muito bom na hora da seleção, só que na questão de espaço ele também ocupa. Outra parte ruim também é na questão da inserção e na questão de deletar. Né? Além da parte do log que você também gera, você tem um problema que é o problema que na hora que você insere os dados, na hora que está inserindo esses dados, o banco de dados ele tem que trabalhar para poder criar as informações dos índices. Então, o que eu quero dizer? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um insert dentro dele mesmo. Ó. Insert into né, Adventure Works 2014, nessa mesma tabela, e vou selecionar isso daqui. Vou dar um Ctrl L. Né? Não sei se vocês estão vendo, quer dizer, com certeza deve estar. Né? Eu tenho tudo aqui, ó, cluster de índice, eu tenho aqui a parte da seleção, e na hora que vai inserir, dependendo de como for, é que aqui não mostra. Dependendo de como vai ser a inserção, ele faz o que? Ele tem que recriar esses índices novamente. Então, se você tiver 40 índices dentro da sua tabela e você está inserindo 4, 5 registros, não tem tanto problema. A questão é quando esse volume começa a escalar. Então, eu estou fazendo uma inserção, sei lá, de 200 mil registros por dia. E na hora que eu tenho que fazer 200 mil registros por dia, eu tenho que criar, deixa eu só pegar aqui, pronto. Eu tenho que fazer isso e meu logo após, ele vai ter que fazer tudo de novo. Então, na hora que eu insiro, ele vai ter que gerar todos os índices para aqueles dados que estão sendo inseridos. E dependendo do índice clusterizado que a gente tem, então vamos colocar que o índice clusterizado ele seja por data. Né? Vou até fazer um desenho aqui. Então vamos colocar que o índice clusterizado ele seja por data. Ok? Então eu tenho, sei lá, tipo 1 do 1 de 2000, por exemplo.
Aí eu tenho outro dado, sei lá, dia 2, aqui dia 3 do 1, 2000. Aqui eu tenho, sei lá, tipo dia 20 do 1, esse é o que já tem na minha base por enquanto, 2000. Aí se eu quiser inserir dados aqui que estejam, sei lá, do dia 4 até o dia 19 do 1 de 2000, e aqui já tem um monte de dados aqui para frente. Então ele vai ter que pegar o banco de dados, vai ter que empurrar, vamos dizer assim, para baixo para poder inserir esses dados aqui, e graças a isso também gera processamento. Então isso tem que ser levado em conta. Se é uma base que tem muita inserção, não é uma base só de seleção, toma um pouco de cuidado na hora de você ficar criando os índices, que além de eles tomarem espaço e tempo de processamento, na hora de você fazer uma inserção, ele começa a deixar bem mais lenta a sua inserção. E tem também uma outra parte que, se porventura você quiser apagar esses dados. Então, vou pegar aqui um delete, deixa eu só apagar essa parte, delete from e um Ctrl, delete from esse Ctrl L. Veja que aqui, ó, clustered index delete, ele tem que ficar deletando a parte do clustered. Só que se você tiver um monte de índice, com certeza isso daqui vai ficar desse tamanhão. Que vai ter que apagar aí um, vai ter que colocar no meio ao outro, vai ter que apagar um e organizar, apagar um e organizar, e assim por diante. Desculpa, que eu já estou com sono. Então você tem que tomar. Deixa eu só apagar aqui esse delete, que senão eu posso acabar fazendo bosta. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você criar a tabela. Aqui a gente já está tratando no nível fora da faculdade, tá? Fora do curso, fora do cursinho. Aqui nós estamos tratando já de volumes grandes de dados. Então tem que tomar muito cuidado com qual que é a tabela, qual você está inserindo. Se aquela tabela vai ser somente de leitura, se vai ser uma tabela que tem que ficar tendo delete o tempo inteiro. Às vezes você tem um processo que tem que apagar e gerar dado de novo, né? Você apaga para poder inserir novamente. Então isso vai ter que ficar apagando o índice para poder ficar recriando o índice, e fora a parte do log também que tem problema, e fora que isso também gera muito dado, né? Volume de dados em si que vai aumentando o tamanho da sua base, e assim sucessivamente. Beleza? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de criar as tabelas e ter uma noção exatamente do que a gente está trabalhando. Belezinha? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa parte, que tudo não é um mar de rosas, então tome muito cuidado na parte de vocês ficarem criando o índice para todo quanto é tipo de seleção, né? Porque você dando um Ctrl L, às vezes aparece aqui embaixo, você poderia colocar esse índice para ficar mais rápido. Quanto menos índice vocês tiverem na tabela, dependendo do processo ao qual vocês têm, melhor. Beleza, galera? Beijos na bunda e é isso aí. Se quiser dar alguma dica do que eu posso passar na parte dos SQL, né, nessa parte intermediária, que é muito mais na parte de programação, me avisem, porque eu já estou começando a ficar um pouco sem ideia do que passar aqui, e daqui a pouco eu já vou começar a passar a parte do avançado. Beijos e até mais. E não é o Windows, pô, é o Alt. Fui. Alt F9, não Alt L.